Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus em Tiago capítulo 5. Carta de Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B, até o versículo 18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Eu quero pensar um pouco com vocês hoje sobre a eficácia da oração. E o texto vai nos informar que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O justo é aquele que foi justificado. Portanto, se você é crente, você é justo diante do tribunal de Deus. E a sua oração tem valor diante de Deus, tem eficácia na presença de Deus. E Tiago dá o exemplo de Elias. Elias era um profeta de Deus, mas era um homem semelhante a nós. Teve os seus momentos de fraqueza, teve as suas horas de luta, chegou a desejar morrer, achou que não tinha mais jeito para a vida dele, achou que não tinha mais futuro para ele. Mas a Bíblia nos ensina que esse homem era um homem de oração. E ele orou com instância para não chover, trazendo juízo sobre Israel, e por 3 anos e meio, as chuvas foram retidas. No tempo oportuno, ele orou de novo, para que houvesse chuva, sem que houvesse sequer uma nuvem no céu, e a chuva desceu. Ele orou, e a farinha na panela da viúva de Sarepta se multiplicou. Ele orou, e o filho morto da viúva ressuscitou. Ele orou, e o fogo caiu do céu. Ele tinha a chave da fé no bolso. Ele orava, e Deus agia. Deus é soberano. Deus não precisa nem da minha, nem da sua oração para ser Deus, nem para agir. Mas aprove a Ele agir em resposta à oração. Então, quando Deus vai fazer algo grande, primeiro Ele desperta o seu povo para orar. É isso que a Bíblia, de ponta a ponta, nos ensina. Não que a oração em si seja poderosa. Não, a oração em si não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. A oração é para gente fraca, como Elias, como nós. Porque exatamente esta oração conecta a nossa fraqueza à onipotência divina. Então, é muito importante compreender que quando o povo de Deus ora, a Bíblia diz: o céu se move. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Porque é assim que ele resolveu fazer. Então, eu queria hoje fazer um levantamento aqui ao longo da Bíblia e da história, para mostrar que a oração tem eficácia diante de Deus. Quando eu volto para a Escritura e olho a Bíblia, eu vejo um Abrão orando, porque havia um decreto de destruir Sodoma e Gomorra, e os anjos foram enviados para destruírem Sodoma e Gomorra. E Abraão entra na brecha da intercessão: Senhor, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, justo, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir, se tiver. Mas não tinha sequer 10 justos. Mas a Bíblia diz que Ló era um homem justo. E diz a Bíblia que Deus salvou Ló de Sodoma e Gomorra em resposta à oração de Abraão. Então, quando você ora por alguém,
o braço de Deus se manifesta para libertar essa pessoa. Eu encontro um Isaac, que casou-se aos 40 anos, e a Rebeca era estéril. Ele orou por ela 20 anos, e ela concebeu. Nem sempre o fato da oração ser eficaz, Deus a responde na hora que você ora. Pode ser que Deus responda daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, do que a 20 anos. Ele não disse quando vai responder, ele disse que vai responder. Então persevere. Eu encontro um Jacó que aos 97 anos, neto de crente, filho de crente, ainda não é crente. Até então, o Val de Jaboque, ele ora a Deus, ou ele fala com Deus como Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaque, seu filho, mas ele não diz, meu Deus. Mas lá no Val de Jaboque, aos 97 anos, ele tem uma luta com Deus. Aliás, Deus tem uma luta com ele. E ali ele clama, e ali ele pede misericórdia, e ali ele chora, e ali ele insta com Deus para não deixar, sem que antes o abençoasse. E ali Deus muda a história dele, e ali passa a ser chamado de Israel, e a partir dali, Deus é conhecido como Deus de Abraão, como Deus de Isaque, como Deus de Jacó. Deus é poderoso para transformar a sua vida, mesmo que já lá no estágio mais avançado da sua história. Deus não perdeu o controle. Deus pode responder a sua oração, Deus pode libertar a sua vida e salvar a sua vida. Eu encontro Moisés, que diante de um cenário dramático, onde Deus tinha tomado a decisão de destruir o povo no deserto e começar uma nova nação, e Moisés entra na brecha. Deus diz, Moisés ora e diz, Deus, poupa esse povo, Senhor, poupa esse povo, ou então o Senhor tira o meu nome do livro que escreveste. E a Bíblia diz que Deus salvou Israel, poupou Israel, em resposta à oração de Moisés. O que Deus pode fazer com a sua oração, meu irmão, é coisa que impactará milhares de pessoas, uma nação inteira. Foi salva, foi poupada em resposta à oração desse homem. A Bíblia nos ensina que Samuel foi um dos maiores intercessores da história, e chegou um momento em que ele disse para a sua nação, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Em outras palavras, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos livre acesso à presença de Deus, o véu do templo já foi rasgado, e quando eu não oro, quando você não ora intercessoriamente em favor do povo de Deus, nós estamos em pecado contra Deus, porque somos intercessores. Eu fico olhando a Bíblia, me encantando com Ana, que era estéril, anos e anos, orando, chorando, todo mundo ao redor dela dizendo, desista, não tem jeito. Penina ridicularizava Ana, o sacerdote ali a chamou de bêbada, seu marido disse para ela, não, desista desse sonho, porque eu sou melhor do que 10 filhos para você. Mas ela tinha um propósito, ela tinha um desejo, ela queria ser mãe, é um desejo natural da mulher. E Deus ouviu a oração dela, e Deus abriu o ventre dela, e ela trouxe ao mundo o maior juiz, o maior profeta, o maior sacerdote daquela geração. Então aquilo que a medicina não pode resolver, Deus pode fazer em resposta à sua oração. Eu encontro um Ezequias doente e encurralado por um exército poderosíssimo do maior império da época, o Império Assírio, que cerca Jerusalém, e dá um veredito para ele, renda-se, porque Deus nenhum poderá livrar você da minha mão. E diz a Bíblia que ele ora, e ele chora, e Deus age, e um anjo de Deus é escalado,
e mata ao redor de Jerusalém 185 mil soldados assírios. Jerusalém não tinha aquele número de gente morando na cidade. Deus cura o rei Ezequias. Deus poupa Jerusalém em resposta à oração do rei Ezequias. Deus ainda faz isso. Eu leio nas Escrituras e eu vejo o profeta Eliseu sendo encurralado pelos inimigos, e o seu moço tão desesperado, ao ver os exércitos e os cavalos e os cavaleiros e as carruagens ao redor da cidade, e o profeta Elias ora e diz: meu Deus, abre os olhos desse moço, para que ele possa enxergar direito. E quando ele abre os olhos do moço, Deus abre os olhos do moço, tem carros e cavalos, cavaleiros, muito mais poderosos. Irmãos, a Bíblia diz isso, que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Você pode orar, e o braço onipotente de Deus há de agir em resposta à oração. Mas não é só no Antigo Testamento não, você vai para o Novo Testamento, e a realidade continua a mesma. O próprio Jesus, e Lucas, o pastor Arival está estudando Lucas com a igreja, que retrata o ministério de oração de Jesus. Jesus ora, diz a Bíblia, lá em Lucas 3, e o céu abre. Jesus ora, diz a Escritura, e o Espírito Santo desce sobre ele. Jesus ora, e o Pai fala desde as alturas: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, o Espírito Santo desce. Quando você ora, você escuta a voz do eterno Deus dizendo que você é precioso para Ele. Deus responde a oração. Eu leio as Escrituras e eu vejo que a maior e primeira evidência que Deus deu para Ananias ir lá na rua direita, na casa de Judas, e impor as mãos sobre Saulo, foi esta senha: ele está orando. Um crente ora, um crente recebe o Espírito do Deus Todo-Poderoso e vai dizer: Abba, Pai. Eu vejo nas Escrituras, meus amados irmãos, a igreja orando, e o Espírito Santo de Deus agindo valorosamente. Quando eu olho a Escritura, os pais da igreja oraram, todos eles. Você encontra Policarpo, você encontra Irineu, você encontra João Crisóstomo, você encontra Agostinho, você encontra os nossos irmãos pré-reformadores do século XIV, do século XV, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola orando. Você encontra a igreja valdense, que começa no século XII, e por muitas lutas, lágrimas, dores, derramamento de sangue, martírios e mais martírios, ao longo de muito tempo, orando, e Deus agindo. Você olha para a biografia de todos os reformadores, e todos eles foram homens de oração. Lutero, Zwinglio, Calvino. Você encontra todos os avivalistas da história da igreja em oração. Você vê John Wesley orando, você vê George Whitefield orando, você vê, meus amados irmãos, os homens de Deus orando, como Jonathan Edwards, como Charles Finney, como Dwight Lyman Moody, como Torrey, como Evan Roberts, todos em oração. Você vê a igreja da Coreia, que passa por um grande reavivamento, em virtude de tantas e muitas reuniões de oração. Mas se você olha a história dos movimentos missionários, William Carey, Hudson Taylor, David Brainerd, Carlos Studd, John Hyde, todos esses homens que impactaram o mundo com a pregação do Evangelho, foram homens de lágrimas, de oração, de joelhos dobrados, na presença de Deus. Agora, quando eu volto para o livro de Atos, que é o livro manual de oração da Bíblia, a igreja está orando. Jesus disse lá em Lucas 24, 49, para os seus discípulos assim: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos
de poder. Aqui tem uma ordem, aqui tem uma oração, aqui tem uma expectativa. A igreja está querendo o derramamento do Espírito. E diz Atos 1,14, que todos estes perseveraram unânimes em oração. Porque a ordem era até que sejais revestidos de poder. 10 dias. O Senhor não disse, orem 10 dias. O Senhor não disse, orem uma semana. O Senhor não disse, orem um mês. Não, até que. E eles perseveraram, unânimes. Nenhuma voz dissonante, nenhuma discordância, ninguém desanimado, ninguém retrocedendo. Toda a igreja orando, 120 discípulos, todos orando perseverantemente, durante 10 dias, e diz a Bíblia que ao cabo de 10 dias, era um dia de domingo, era 9 horas da manhã, quando os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu, a igreja ficou cheia do Espírito Santo, e aquela igreja permaneceu na doutrina dos apóstolos, e nas orações, eu leio a Bíblia, e vejo que a oração é a base do avivamento. Lá em Isaías 44:3 diz que derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei minha bênção sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus manda a chuva do avivamento, é sobre a terra seca. Deus dá água, é para o sedento. Um povo que tem sede de Deus, que anseia por Deus, que aspira por Deus, que deseja Deus. Aí está a base do avivamento. É a Escritura que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Deus age em resposta à oração da sua igreja. Em tempo de grande sequidão, de marasmo espiritual, de apostasia religiosa, século XVIII, a Inglaterra devastada por uma onda de ateísmo, um grupo de estudantes de Oxford se reúne para orar, e eles oram, e eles choram, e eles clamam, e eles confessam seus pecados, eles anseiam por Deus. E na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, o Espírito Santo desceu com grande poder sobre eles, e este avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas salvas. Eu encontro, meus amados irmãos, em 1857, dia 1º de julho de 1857, um missionário urbano, Jeremias Lampier, convocando homens de negócio no centro de Nova York, para se reunir ao meio-dia, para buscar a Deus por um avivamento na América, que passava por uma terrível crise, e de repente, em poucas semanas, 10.000 homens de negócio estavam se reunindo e orando ao Senhor. E Dwight Lyman Moody vai experimentar um grande avivamento nesse tempo, e ele vai dizer que na América inteira parecia que havia uma reunião de oração de ponta a ponta na nação, e Deus trouxe um poderoso avivamento, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. E é no bojo desse avivamento que um jovem chamado Ashbel Green Simonton, ouvindo um sermão do seu professor Charles Hodge, por missões, ele sente o chamado de Deus, e deixa a tua terra, e vem para o Brasil, e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859, e planta esta igreja da qual você e eu pertencemos hoje, para a glória de Deus. Resposta de oração, avivamento, obra missionária, alcançando o mundo inteiro. E eu quero encorajar você hoje a se matricular na escola da oração. E há algumas coisas aqui que eu destaco. Eu sei que uma das maiores lutas de um pai e de uma mãe, e um dos maiores anseios de um pai e de uma mãe, é de ver os seus filhos andando na verdade, é ver seus filhos convertidos. Estatisticamente falando, 50% dos jovens que entram numa universidade hoje, deixam a igreja e abandonam a fé. E nós não queremos para os nossos filhos apenas sucesso,
acadêmico, nem apenas sucesso profissional. Isso é bom, maravilhoso, mas não é suficiente. E eu creio firmemente, meus irmãos, que Deus atende a oração de pai e mãe quando eles se colocam na brecha em favor de seus filhos. A Bíblia nos ensina isso. E aquela mãe sírio-fenícia que, ao orar pela filha, não diz: tem misericórdia da minha filha. Ela ora ao Senhor Jesus e diz: tem misericórdia de mim. Porque a maior necessidade nossa, pai e mãe, é ver os nossos filhos convertidos. E você não pode desistir de orar por eles. Como Mônica não desistiu de orar por Agostinho, seu filho, 30 anos. E o Senhor, no tempo oportuno, o salvou e o levantou como o maior expoente do seu tempo. Nosso irmão Ronaldo Lidório, que está internado, em tratamento, e você e eu precisamos e devemos orar por ele, né, pastor Ival? Para Deus trazer cura ao nosso querido Ronaldo Lidório. Sua mãe, dona Eusa Lidório, uma mulher de oração, e ela escreve esse testemunho dela no prefácio do livro Mães Intercessoras, que escrevi, que o Ronaldo era ainda seminarista, e foi fazer um trabalho no Peru, entre os quechuas, e naquele tempo o Sendeiro Luminoso estava invadindo igrejas, sequestrando crentes, matando crentes, e o Ronaldo estava lá pregando, quando entraram os terroristas do Sendeiro Luminoso, e pegaram o Ronaldo, que eram mais 2 jovens, e levaram para o paredão de fuzilamento. E naquela noite a dona Eusa acordou, angustiada, não sabendo o que estava acontecendo, caiu de joelhos e começou a orar, clamar por livramento. Ela não sabia o que podia ser, ela não sabia o que estava acontecendo, e o seu filho naquele momento estava sendo sequestrado, dentro da igreja, para ser levado para o paredão do fuzilamento. E por um mistério divino, por uma intervenção e providência divina, passa um carro em alta velocidade, para diante do Sendeiro Luminoso, pega o Ronaldo, tira o Ronaldo das mãos deles e o resgata. Ele não sabe exatamente como, quem, porquê, mas ao olharmos esse cenário, não temos dúvidas de que naquele momento o braço de Deus se estendeu em resposta à oração de uma mãe. Deus é poderoso para libertar. Quando eu vejo nas Escrituras, tem outra coisa que muitas mulheres oram, desejam, anseiam: engravidar, ter filhos, mas à luz da medicina não conseguem. Fazem tratamento, algumas logram êxito, outras nem tanto. Mas eu vejo na Bíblia mulheres que eram estéreis e oraram, ou alguém orou por elas, como Rebeca, como disse, 20 anos casada, sem poder ter filhos, ela era estéril. Isaac orando por ela, e Deus ouviu, e Deus abriu a sua madre. Você encontra o exemplo de Ana, que orou e concebeu. A Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, no plural. Eu não sei se tem alguma mulher aqui hoje assim, mas Deus é poderoso para responder a oração e dar a você a alegria de ser mãe. Deus liberta de situação difícil, às vezes amarras de vícios, ou às vezes prisões, onde não tem nenhuma perspectiva de libertação, e Deus responde a oração, e cria um fato novo, como aconteceu lá em Atos 12, Pedro está preso, está sentenciado à morte, guardado por 4 sentinelas de 4 soldadas cada uma, portão de ferro na frente, algemas, aguardando o final da festa para ser morto, e a igreja em oração por ele, e Deus escala um anjo, que entra na prisão sem ser visto, e acorda o Pedro, diz: levanta aí,
bota a sua sandália, bota a sua capa, e vai passando por meio dos guardas. Chega diante do portão de ferro, o portão de ferro abre automaticamente. E Deus tira Pedro da prisão. E Deus sentencia o rei Herodes, que o colocou na prisão a pena de morte. Deus reverte situações. Deus muda o quadro. Em resposta, a oração. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que Deus nos capacita também a enfrentar as horas mais difíceis da vida, em resposta à oração. Eu não sei como é que você está hoje, mas nós vivemos uma época feliz, até a igreja está mais bonita, não está, pastor? Que beleza essa ornamentação aqui, né? Mas às vezes o clima está de alegria, mas no seu coração tem um peso, tem uma angústia, tem um problema para ser resolvido, tem algo que está tirando seu sono, tem uma situação que você não sabe resolver, não tem como resolver. Eu quero dizer para você que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, e tudo quanto Deus pode fazer, Deus faz em resposta à oração. A Bíblia diz lá em Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia. Tem o dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. A Bíblia diz lá em Filipenses 4:6-7: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero encorajar você hoje a colocar a sua vida, sua casa, sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus netos, sua família, sua vida espiritual, nossa igreja, nas mãos de Deus, em oração. Deus é poderoso para fazer milagres em resposta da oração. Conclama a igreja toda para reafirmarmos o que está em Tiago 5,16, parte B. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Fique em pé e fale isso comigo, com toda a convicção, com toda a clareza, com toda a eloquência. Vamos juntos? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.